Fala galera, vamos começar a gravar? Bom, estamos indo para o episódio 4 da temporada 1. No episódio 3 eu dei uma explicação de alguns conceitos básicos aí sobre Zabbix, como que funcionam alguns componentes. E hoje eu estava querendo acessar o front-end do Zabbix, né, a parte de gestão da ferramenta, e começar a apresentar alguns menus aí para vocês. Tá bom? Eu acho que é hora, né? Então vamos lá, porque a gente também é filho de Deus. Bom, então vamos lá. Esse Zabbix aí, ele estava instalado numa máquina virtual aqui nessa minha máquina, tá? Nessa máquina mesmo que eu estou fazendo as gravações. Um pouquinho antes de continuar, eu decidi migrar essa máquina para um Maczinho que eu tenho do meu lado aqui, um MacBook antiguinho, tá? Para liberar recursos aqui, para eu conseguir gravar os vídeos com uma qualidade um pouco melhor, beleza? Então existe a possibilidade de ter mudado alguns IPs, alguma coisa e tal, mas assim, nesse momento não vai fazer diferença nenhuma pra gente, tá? A gente começou a instalação do zero aí, por enquanto é uma máquina só, né? A gente não fez o ambiente todo separado, os componentes em máquinas diferentes e tal, mas eu acho que dá pra gente continuar por aqui, beleza? Então, primeira coisa, né? A gente precisa abrir o browser aqui. Se vocês repararem, se a gente colocar sem o /Zabbix, ele vai abrir aqui a parte de configuração básica aqui, né? Do Apache e tal, vai aparecer aqui o nome do sistema operacional. Então a gente coloca um /Zabbix aqui, e aí ele já cai na tela de menu aqui, de login do Zabbix, beleza? Usuário padrão é Zabbix, admin, desculpa. A senha padrão é Zabbix. E aí, de cara, a gente já acessa aqui o menu dele, tá? A dashboard principal do nosso Zabbix. Bom, tudo começa assim, beleza? Então aqui nós temos um Zabbix virgem, do zero. Bom, eu vou começar a explicar esses menus aqui do lado esquerdo, para vocês entenderem como que é a estrutura aqui da gestão da ferramenta, tá? Então, primeiramente a gente tem esse menu Monitoring. Esse menu, de cara, ele tem uma dashboard aqui. Você consegue configurar outras dashboards, tá, para aparecer. Você consegue fazer toda uma configuração aqui, uma personalização do ambiente, beleza? O que você quer exibir, se você quer colocar gráficos aqui de uma forma, né, mostrando os componentes da ferramenta e assim por diante. O próximo itemzinho do menu Monitoring é a tela de problemas, tá? É o Problems aqui. Essa tela é a tela mais importante da ferramenta nos momentos de operação, tá? Então, essa tela ela serve exatamente para nos mostrar aquilo que está com problema em todo o seu ambiente monitorado. Você consegue aplicar diversos filtros aqui dentro dessa tela, né, para segmentar ali dentro da sua equipe, quem que vai olhar problema do que, enfim, né? Nós temos um menu novo aqui, um cara chamado Hosts, tá? Esse cara não faz muito sentido eu falar nesse momento. Temos o Overview, também não faz muito sentido falar nesse momento. Nós temos o Latest Data. O Latest Data, ele serve para exibir todos os dados coletados de qualquer host. Então, como o nosso ambiente acabou de subir, nós acabamos de dar um start nele, por enquanto nós só temos os Zabbix Server sendo monitorado, né? Então eu consigo selecionar aqui, ó, o host group certinho, colocar o host que eu quero visualizar, dou um aplicar e aqui ele já começa a me mostrar dados de monitoração, aquilo que ele está conseguindo coletar dentro dos servidores. Tá? Então, se você clicar aqui e pegar um item, por exemplo, lembre-se só, tá? Esse CPU é o application que nós falamos na semana passada. E o application ele serve para organizar os itens e os sensores no caso, beleza? Então você tem aqui um application chamado CPU e dentro desse application você tem somente sensores de CPU.
Então já tem uma organização, uma estrutura toda pronta dentro do Zabbix, tá? Nesse caso é um template de Linux, ele já está lá montadinho, bonito, funcional, tá ali para você conseguir estudar e evoluir sobre toda essa arquitetura do jeito que eles pensaram, beleza? Então se a gente pegar, por exemplo, esses sensores aqui, vamos pegar um primeiro que tem porcentagem aqui, olha que bacana. No final eu tenho um botão de gráfico e eu consigo já visualizar, né, esse sensor em forma de gráfico. Eu tenho aqui uma barra para você conseguir selecionar o tempo que você quer visualizar, né? Se você quer ver 15 minutos, um histórico de 15 minutos, um histórico de 1 hora, um histórico de 2 dias e assim por diante, beleza? Uma outra coisa que é super interessante nesse Latest Data é que você também consegue criar gráficos ad hoc. Tá? Então você consegue selecionar diversos sensores aqui. Olha que legal. E lá embaixo você consegue dar um display e ele cruza informações ali. Olha que negócio interessante dos Zabbix, né? Bom, é isso. Esses screens é para você visualizar telas que já estão prontas. Né? O que são as telas? Né? Você consegue desenvolver telas com diversos gráficos, diversas informações no formato que a sua operação precisa, ou que o seu analista precisa. Né? Então, digamos que você queira apresentar uma tela com informações estratégicas de um único servidor, ou de um ambiente, de um cluster, você consegue construir ela aqui dentro, tá? Com os gráficos todos personalizados, no formato que você precisa. A próxima são os mapas. Então, diferente das telas, você tem os mapas de rede. Então você imagina aquele mapa do Visio, todo bonitinho, que a galera de redes gosta de construir, você também consegue construir isso dentro dos Zabbix, com uma vantagem muito grande. O mapa completamente vivo, trazendo informações ali online, ali, né? Todo dado que você precisa, você consegue exibir num mapa. Tá? Inclusive, se um servidor disparar um gatilho, você consegue fazer com que aquele objeto mude de cor, por exemplo. Então isso aqui é útil pra caramba para uma operação, para uma equipe de analista aí que está observando o ambiente, beleza? Nós temos o Discovery e os Services, eu acho que não é bom a gente falar disso nesse momento. Show de bola? Mais um gole e vamos para o próximo menu. Olha que legal, o próximo menu é esse Inventory. Vou contar um segredo para vocês. Em 10 anos de Zabbix, eu nunca usei isso, tá? Não, mas assim, na boa, cara, eu acho que a Zabbixia tava na hora, assim, de desistir dessa parada de inventário, sabe? Um negócio completamente inútil, assim, não serve pra nada isso dentro da ferramenta, cara. Nunca teve uma implementação de sucesso desse negócio. Eu, pelo menos, nunca fiz. Ô, Zabbixia, desiste disso aí, cara. Chega disso aí, né? Já deu, já. Bom, aí o próximo cara é o Reports. O Reports nós temos o primeiro item, que é o System Information. Nesse System Information nós temos um resumo de tudo que a gente tem dentro do ambiente. Então aqui mostra a quantidade de equipamentos monitorados, né? Mostra a quantidade de templates, quantidade de itens que o ambiente tem, gatilhos, usuários online, quantos valores por segundo a plataforma tá performando e assim por diante, beleza? O próximo, que eu acho muito importante, tá? Eu já vou pular aqui eu acho que esse menu aqui pra mim também nunca usei. O Triggers Top 100. Triggers Top 100 é importante pra caramba, cara. Eu vou explicar o porquê, tá? O Triggers Top 100, ele é um relatório onde ele mostra e exibe os gatilhos que mais trocaram de status naquele período, no período que você seleciona aqui. Ah, Eduardo, legal, pra que serve essa porcaria, né? Serve pelo seguinte, galera. Quando você tem um ambiente grande, mas grande mesmo, tá? 5.000 servidores monitorados, 15.000 servidores monitorados, isso serve pra gente perceber os gatilhos que foram pode ser mal desenvolvidos, tá? Ou então não foram desenvolvidos ali, a pessoa não tinha uma percepção boa do comportamento da aplicação.
E os gatilhos estão trocando de status de problema para não problema, muitas vezes por dia, ou por hora, ou por semana, por exemplo. Tá? Então você imagina um servidor que ele está alarmando muitas vezes ali, muitas vezes durante um período de 1 hora. Galera, isso é um problema para monitoração. Tá? Eu vou entrar bem rápido nesse assunto, mas isso vai ser mais aprofundado quando a gente chegar ali na construção dos gatilhos. Tá? Mas assim, se no período de 1 hora um servidor trocou de status 10 vezes, tem coisa errada no teu gatilho. Então você consegue utilizar recursos dos Zabbix, tá, nativos, para que ele não troque de status e que ele fique mais tempo analisando o comportamento de determinado sensor para que ele troque de status. Então assim, trocou, mas em 2 minutos ele volta a dar problema. Você consegue falar para os Zabbix analisar mais tempo e não trocar, para ele manter aquele problema, porque realmente ainda é um problema. Entendeu? Beleza? Deu para ficar claro isso? Isso é legal, hein? Auditoria. Você consegue ter uma visão do que os seus usuários estão fazendo de alteração dentro do ambiente. Tá? A auditoria dos Zabbix, ela, minha opinião pessoal e profissional, tá? A auditoria dos Zabbix, ela não é boa. Ela ajuda, tá? Mas ela não é completamente explícita. Tá bom? Então assim, ela vai resolver? Cara, ela vai te dar um direcionamento, tá? O action log é para quando você configura uma action lá, você tem a trigger. Lembra que eu expliquei na aula passada? A trigger, ela não faz nada, ela só sinaliza, né? O que faz alguma coisa que toma uma ação é a action. Então a action, ela consegue enviar um e-mail, né? A action, ela consegue abrir um chamado. Aqui nós temos o relatório das actions que rodaram. Show de bola? Notificações, olha que bacana. Agora nós vamos para o menu que mais nós vamos utilizar. É o menu Configuration, tá bom? Então, dentro do Configuration é onde a gente faz a maior parte da gestão dos paranauês dos Zabbix, tá? Então nós temos aqui Host Groups, que é o primeiro item. O Host Group é onde você aloja o equipamento, né? O host que está sendo monitorado, o servidor, o database. Então você imagina que você tenha um Zabbix para monitorar diversos clientes. É aqui que você vai construir esses ambientes para separar os clientes, entendeu? Então ali você vai criar barra o nome do cliente, barra database, barra o nome do cliente, barra servidores Linux, tá? E assim por diante, entendeu? Beleza? Templates. Templates é legal pra caramba, tá? Nessa parte de templates aqui é onde vem os templates nativos dos Zabbix. Então vem uma pancada de template. Olha que coisa recheada, cara. Mas é muito recheada, tá? Aqui são os templates padrões da ferramenta, tá? Esses templates são maravilhosamente desenvolvidos, são lindos, são fofinhos, são cheirosos, são perfeitos para estudar, certo? Então use esses templates para estudar, entender como as coisas funcionam, tá? E desenvolva os seus próprios templates. O máximo, mas o máximo, cara, presta atenção. O máximo que você vai fazer com esses templates é clonar esse template e fazer as alterações do jeito que você precisa. Fechou? Estamos entendidos mesmo, cara? Eu não quero ver mais projeto utilizando template padrão, certo? É isso aí. E depois dos templates nós temos os hosts, que é onde nós cadastramos os equipamentos que vai ser monitorado. Tá? Isso aqui é muito importante a gente já falar. Olha só. Esse primeiro campo é o nome do equipamento. Eu vou clicar para vocês conhecerem o formulário de cadastro, tá? Então aqui você coloca o hostname, o grupo que ele pertence, qual a interface de rede, o endereço IP, descrição, qual é o proxy que vai atender esse cara. A gente ainda vai chegar nesse lance de proxy, tá? Os templates que esse cara vai carregar, né? Se ele vai utilizar IPMI, quais são as tags que vai acompanhar esse cara, né? Quais são as macros. A macro são variáveis, tá? É simples assim.
se o inventário está habilitado ou desabilitado nele, tá? Se ele vai usar criptografia para coletar ou não. Então esse é o formulário de cadastro de um equipamento, de um host, de um servidor, tá bom? Tem uns botõezinhos aqui, você consegue importar, você consegue fazer várias coisas. Esse segundo campo são os applications, que é o organizador de sensores, bem lembrado. O próximo campo são os itens ou os sensores, beleza? Então, nesse servidor nós temos 131 sensores, tá? O próximo campo são os gatilhos, que são os caras que analisam os sensores para gerar um evento ou não. Depois nós temos os gráficos, as regras de descoberta e monitoramento web. Beleza? Que mais? Manutenção, você consegue programar manutenções para que... Imagina só, você tem um servidor, precisa fazer a manutenção, uma troca de memória, alguma coisa assim. Você consegue criar uma manutenção para os ABICs não coletar daquele cara neste período e aí não alarma. A galera faz a manutenção numa boa ali, não vai ter evento, não vai ter nada. E dá para você criar também manutenções com coleta, onde ele não para de coletar, ele não para de alarmar, mas ele não gera um evento, por exemplo. Show de bola? Nós temos as actions. É aqui que a gente configura o que é que nós vamos fazer com o gatilho, tá? Se a gente vai enviar para o administrador, se a gente vai enviar para a equipe, se a gente vai abrir um chamado, se nós vamos enviar uma mensagem no Telegram e assim por diante. Depois nós temos a correlação de eventos. Isso é algo novo, eu não sei mexer muito bem nisso, tá? Estou assumindo aqui, não sei mexer muito bem. Então eu não vou falar disso nesse momento, tá? Vou aprender primeiro, depois a gente fala sobre isso. Nós temos o Discover, isso sim é o Discover Network, onde os ABICs têm a capacidade de varrer uma rede por porta, por endereço IP, por range, fazendo teste de ping e assim por diante, vários critérios, tá? E tomar uma ação lá dentro de Action. Então você imagina os ABICs lá fazendo um scan numa rede, linda, maravilhosa. Todos os caras que responderem na porta 80, os ABICs adicionam automaticamente esse cara na monitoração, vincula ele no host group dos servidores web, por exemplo, e vai vincular no template de Apache e Linux. Olha que coisa linda. Dá para fazer tudo isso, tá? E aqui nós temos os services, não vou falar sobre isso porque agora não é o momento disso. Beleza? E aqui nós temos o menu administração, onde nós temos o General, onde a gente consegue configurar várias coisas como autorregistro, housekeeping, né, as imagens do ambiente, macros, expressões regulares, e etc, 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 etc. Tá bom? Nós temos os proxies. O que é o proxy? O proxy seria um servidor de coleta. Então você imagina que na sua empresa ou lá na sua nuvem, você tenha lá o seu ambiente Zabbix lindo e maravilhoso. E você tem um cliente lá na Barra Funda. Cara, o cliente tem um data center próprio lá, por exemplo. Como que eu vou fazer para coletar? Você consegue colocar um coletorzinho lindo e maravilhoso. O nome disso é proxy. Você consegue colocar esse cara dentro da rede do cara. Esse cara vai fazer todo o trabalho e vai organizar a coisa toda e mandar para o seu server. Lindão, né? Da hora, fala a verdade. É isso aí. Qual é o método de autenticação para o usuário conseguir acessar os Zabbix? O padrão, autenticação interna, onde você faz a gestão dos usuários dentro da ferramenta. Fica tudo salvo na ferramenta. O nome, né, o endereço de e-mail, a senha e etc. Você consegue pedir para os Zabbix autenticar no servidor LDAP e etc. Beleza? Nós temos aqui a gestão de grupo de usuários. Nós temos a gestão dos usuários. Nós temos a gestão dos media types, tá? Que seria, o que é uma media type? Eu envio de e-mail, tá? É uma mensagem no Telegram e etc. Nós temos os scripts, você faz a gestão dos scripts internos, que você consegue mandar rodar dentro de um mapa, por exemplo. Olha que legal. Você tem um mapa lindão, você fala assim, será que está funcionando a comunicação entre esse equipamento e esse aqui? Você consegue clicar nesse cara e mandar ele rodar uma ação ali na hora, tá? Ad hoc, show de bola. E aqui nós temos a visualização das filas de coleta. Beleza? Cara,
a gente passou muito rápido aqui pela interface, tá? Essa interface, o resumo da Opera é esse, tá? Nós temos algumas outras coisinhas aqui que eu acho que, cara, entra, instala, fuça no Zabbix, cara. Instala, monta uma máquina virtual, monitora o seu próprio notebook, monitora o notebook do lado, monitora o notebook da esposa, monitora o seu roteador, a sua televisão. Cara, explora, para depois a gente entrar num ambiente profissional. Beleza? Então, lição de casa. Lição de casa. Vou até aumentar aqui a minha cara para vocês decorarem isso. Instala um ambiente, galera. Instala um ambiente, faz o teste, brinca de ping, tá? Para você criar o sensor, eu vou até colocar um endereço aqui para você conhecer isso aqui de uma forma bacana. Olha que legal, tá? Ó. Zabbix.com. Entrou nesse site, tem um botão de documentação aqui, tá? Vamos pegar aqui a versão 5. Uma dica, a documentação em português não é legal, tá? Então use em inglês, se esforça um pouco, meu inglês é péssimo e eu consigo me virar, tá? Olha que bacana, configuration, itens, itens types, Zabbix Agent. E aí você vai clicar aqui. Aqui existe uma tabela de chaves. Então, olha aqui, ó. Vamos lá no host. Vamos clicar aqui dentro do itens. Itens são sensores. Esses sensores, eles estão todos vindo de um template, tá? A boa prática pede para que a gente sempre crie um template e coloque os sensores lá dentro e tal, e depois você vincula este template dentro de um host, beleza? Então, quando você cria um item dentro de um template, por exemplo, você tem o tipo aqui e você tem a chave. Se ele é do tipo Zabbix Agent, o Zabbix Agent ele já tem diversos sensores prontos ali para você usar, tá? Então, aqui existe uma tabela prontinha explicando o que faz cada sensor. Então, se você quiser aprender sobre isso, você precisa aprender sobre isso, tá? Você não precisa decorar, porque eu trabalho há 10 anos com Zabbix e eu não decorei. Então, sempre acesse isso aqui para desenvolver algo novo, tá? Então, você vai pegar essa tabelinha e cria lá os sensores. Tá? Quero verificar a quantidade de memória que minha máquina está usando. Tem aqui, cara, ó. Você dá um Ctrl F, procura por memory. Deixa eu ver aqui. Olha só, olha quanta coisa tem em relação à memória. Ó, swap in, swap out. Cara, dá uma fuçada aqui, ó, VM memory size. Fuça aqui porque tem muita coisa. Beleza? Bom, eu acho que aqui já é o suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Entramos aqui na interface e começamos aqui a nos aprofundarem no mundo de Zabbix, tá? Estudem bastante e nós vamos gravar o próximo episódio em breve, fica ligeiro. Beleza? Agora, boa noite. Pra mim chega, vou abrir mais uma breja e assistir um filme com a minha esposa. Valeu, gente. Falou!